pré-treino que eu tomo é esse aqui, ó. Eu gosto porque além dele ser pré-treino, ele vem com uma dose de creatina também. Então eu não preciso tomar separadamente. Aí aqui eu coloquei aqueles queijos em cubo no resto do purê que vai na camada de cima, né? Existe agora os melhores momentos do grande debate desta intervenção externa no Estado brasileiro. A gente acabou de tirar do forno, tá um cheiro muito bom. Ansioso para experimentar. Deixa eu ver a localização, é onde mesmo? Mostra aí.
Queria conversar com vocês um pouco sobre como foi a nossa chegada até aqui à Irlanda, por que a gente saiu do Brasil, como que a gente veio parar aqui em Dublin. Essa história começa em 2022, na verdade um pouco antes, ainda em 2021. A gente estava naquele período saindo da pandemia e Gui surgiu com essa ideia de fazer um intercâmbio. Isso partiu dele. Eu confesso que nunca tinha pensado a respeito. Assim, já tinha pensado sobre fazer intercâmbio em algum momento da minha vida, mas nunca investi muito tempo pensando nessa possibilidade. No finalzinho de 2021, Gui chegou com essa ideia e ele, fazendo as pesquisas dele, descobriu que a Irlanda era um destino muito procurado pela facilidade em conseguir um visto de estudante e entrar no país. E aí, no começo, ele chegava a comentar comigo, né, que gostaria de fazer um intercâmbio, que vez ou outra pesquisava alguma coisa a respeito da Irlanda e eu nunca dava muito atenção, assim. Só que aí, em determinado momento, já perto do final do ano de 2021, essas conversas começaram a ficar mais intensas e até que essa ideia foi tomando cada vez mais forma e foi amadurecendo cada vez mais. E aí eu lembro que a gente sentou, conversou, pensou muito e bateu o martelo, decidiu o que queria fazer. Era um objetivo que estava partindo muito mais dele e com o passar das semanas, com o passar dos meses, foi algo que foi se tornando um objetivo meu também. E não era algo totalmente descartado para mim, eu já havia pensado sobre isso, mas nunca tinha investido muito tempo. Então ele foi a pessoa que realmente chegou junto e falou assim, vamos fazer. Ó, tá vindo um cachorrinho ali. How are you? What's her name? Nuru. O porquê que a gente escolheu a Irlanda, né? Acho que partiu, dessa vontade de querer mudar um pouco, de querer ter uma experiência de um intercâmbio. A gente nunca tinha viajado para fora do país até então. Esse intercâmbio seria a nossa primeira experiência internacional e já seria uma experiência de intercâmbio. E segundo, que foi a facilidade da Irlanda, ou dentre todas as burocracias possíveis, a Irlanda eu diria que é um dos países menos burocráticos para quem deseja fazer o intercâmbio. Tem que seguir ali os critérios, que é basicamente para entrar como estudante, que é um dos caminhos mais fáceis, se matricular numa escola de inglês e possuir uma comprovação ali financeira para poder conseguir o visto de estudante e assim entrar no país. Então, tendo decidido isso, a gente passou para a etapa de comunicar aos nossos pais, de comunicar aos nossos amigos, e aí foi basicamente uma outra saga, né? Eu lembro que quando eu fui falar para os meus pais, eu sempre fui muito apegado aos meus pais. Eu lembro que quando eu fui falar para eles, eu preparei uma apresentação de slides para poder explicar tudo direitinho. No começo, meus pais ficaram com o pé um pouco atrás, minha mãe principalmente, mas aí com o tempo eles foram aceitando melhor a ideia. E aí eu diria ali que em novembro de 2021 a gente já estava decidido, a gente já tinha entrado em contato com uma agência de intercâmbio, já tinha feito matrícula em uma escola de inglês aqui para começar em março do ano seguinte. Então a gente em novembro de 2021 fechou tudo e em março de 2022 a gente já estava com passagem comprada para vir para cá. E aí eu diria que foi até um período rápido entre a gente começar a ter essas conversas entre nós e de fato a gente chegar aqui na Irlanda. Se a gente pensar que começamos a conversar sobre isso no segundo semestre de 2021 e em março de 2022 a gente já estava aqui, um período em menos de um ano, né, para começar uma conversa do zero a respeito desse assunto e de fato chegar ao destino final, eu diria que foi um período muito curto, né, menos de um ano. E aí nesse tempo que a gente estava decidindo as coisas, comprando tudo, fechando escola, comprando passagem aérea, cada coisa que a gente ia confirmando, cada coisa que a gente ia comprando, cada passo que a gente ia dando, parece que ficava sempre cada vez mais difícil de desistir da ideia. Aí que chega março de 2022 e a gente embarcou para aqui para a Irlanda. Nossa, eu lembro que foi muito estranho o primeiro dia quando a gente chegou aqui, era tudo muito novo, era muita informação, era tudo ao mesmo tempo, uma cultura diferente, uma língua diferente. Tá certo que aqui tem muito brasileiro, mas mesmo assim é muito estranho. O primeiro dia é uma sensação, é estranho de explicar. O primeiro dia, assim, principalmente para quem nunca teve uma experiência de viagem internacional. E aí a gente tá nessa aqui, já moramos aqui há 3 anos, tem sido a experiência mais incrível das nossas vidas, porque combina várias coisas, né? Combina lado pessoal, lado profissional, combina questões de amadurecimento,
por questão de cultura, pessoas, de linguagem, ambiente, por questão de tudo. Por questão de lidar com a saudade da família, dos amigos, de como a nossa relação entre a gente ficou. Então, é algo que muda uma pessoa completamente. Eu costumo dizer que a Irlanda, ela tem sido generosa com a gente. É lógico que cada um tem sua experiência, é algo muito individual. Você vai encontrar gente com as mais diversas opiniões possíveis sobre aqui, mas no geral é algo que a gente tem gostado. A gente também reconhece alguns privilégios que a gente tem, por exemplo, o fato da gente ter vindo em casal. Se você compara quem vem em casal, né, você ali com uma pessoa com quem você já conhece, com quem você se relaciona, é totalmente diferente de você vir sozinho. Embora que quando a gente chegou aqui também a gente não conhecia absolutamente ninguém, a gente veio assim começar uma vida do zero. Mas mesmo assim, quem vem de casal, você tem ali já uma pessoa para quem dá suporte. Eu realmente admiro quem encara uma experiência dessa sozinho. Eu brinco com o Gui dizendo que essa experiência é para uma vez na vida e pronto, assim. Porque realmente no começo, não vou romantizar aqui, é muito difícil lidar com tudo. Mas a gente vai tentando, né, tornar a experiência um pouco mais leve na medida do possível. Depois que a gente faz um intercâmbio, parece que o mundo ele fica menor, assim. Eu sei lá, eu acho que quando eu estava no Brasil, tinha uma imagem na minha cabeça de que as coisas eram muito distantes. Mas aí depois que a pessoa sai do Brasil, parece que o mundo se torna um lugar menor, parece que você vê a possibilidade de conhecer outros lugares e isso abre muito, muito, muito a nossa cabeça. Acho que é isso por enquanto.